E aí, o Brasil vai virar uma Venezuela? O que tu acha, Guilherme? É o que estão dizendo. Tem muita gente com essa dúvida, muitos clientes de Wealth aqui do Clube do Valor com essa dúvida, por isso decidi gravar esse vídeo em que eu vou construir aqui a resposta para essa pergunta, mas vou passar por vários pontos muito importantes para você, investidor. Vou te mostrar os 3 riscos que poderiam fazer isso acontecer, vou te mostrar se o melhor nesse contexto é dolarizar todo o seu patrimônio ou não, e também o que a gente faz aqui para proteger o nosso patrimônio de um cenário assim e investir com muito mais clareza. Então presta atenção, assiste com calma esse vídeo, porque eu sei que esse tema polariza, tem gente que vai pular direto para os comentários, não faça isso. Deixa o dedo no like e bora pro conteúdo, que como eu disse, esse vídeo é importante, mas por que ele é importante? Porque praticamente todo brasileiro que investe o seu dinheiro tem parte, talvez relevante, do seu patrimônio no Brasil, além de toda a sua vida, seus negócios, sua família, seus hobbies e por aí vai. E em períodos turbulentos, tem muita gente que pensa em tirar tudo do Brasil, fazer uma remessa lá para o exterior e investir com dinheiro custodiado lá fora, dolarizando todo o patrimônio. E o principal motivo é o risco de acontecer aqui no Brasil o mesmo que aconteceu na Venezuela. A Venezuela, para contexto, mantém quase 91% da população em situação de pobreza. Além disso, a inflação de lá foi de quase 25% em 2024 e a estimativa é de mais uma inflação forte nesse ano. E por trás desses números, a Venezuela é uma ditadura consolidada com graves problemas estruturais, violência extrema e problemas gravíssimos de crescimento econômico, ou melhor, de recuo econômico. Além disso, eu gravo esse vídeo num momento em que o Trump oferece 25 milhões por informações que levem à prisão do Maduro e de outros nomes da política venezuelana. E aí nos cartazes divulgados, seja na versão inglesa ou em espanhol, vou pedir para o Gleice colocar na tela, Maduro é acusado de conspiração ligada ao tráfico ilegal, ao transporte de substâncias ilícitas, ao uso e porte de armamentos pesados e infrações graves relacionadas a entorpecentes. Enquanto isso, no Brasil, muita gente está com muito medo da situação econômica atual. A trajetória fiscal é algo que preocupa muitos analistas, porque o governo gasta e gasta cada vez mais, mesmo com arrecadação recorde. A inflação está acima da meta. Por conta disso, do governo gastando muito e da inflação, os juros estão lá em cima. E também há aqui uma caçada do governo norte-americano ao Brasil, aqui em termos figurativos. É claro, a gente está falando de uma caçada econômica e não criminosa como a do Maduro, mas o fato é que está no momento de instabilidade. E isso gera muitas dúvidas e por conta dessas dúvidas eu decidi ligar a câmera aqui e trazer um monte de fatos e também algumas opiniões. E se a gente está falando aqui em o Brasil virar uma Venezuela, vamos entender como é que a Venezuela virou uma Venezuela no mau sentido da palavra. A trajetória venezuelana, ela continua a mesma desde 1998, quando Hugo Chávez entrou no poder. Ele entrou no poder e logo mudou a Constituição, com ele mesmo, Chávez, controlando 120 dos 131 assentos na Assembleia Constituinte, criou a lei habilitante para que ele passasse a governar por decretos. Na verdade, ele usou seus poderes especiais 4 diferentes vezes para governar por decreto e aprovou mais de 100 leis sem passar pelo Congresso. Com isso, ele concentrou o poder todo no Executivo, criou uma emenda constitucional aprovada em suposto referendo em 2009, permitindo reeleições sem limites, e estatizou empresas e setores inteiros. Ele fez nacionalizações nos setores petrolífero, de aço, de cimento e basicamente ele pegou centenas de empresas privadas e estatizou. E a mídia? Ou ele fechou ou censurou. A RCTV teve a sua concessão não renovada em 2007 e outras emissoras foram intimadas e também censuradas. Ele instituiu uma política de controle de preços que a gente sabe por experiência própria aqui no Brasil como é desastrosa desde 2003 e intensificou ela em 2011. Causando uma escassez generalizada. E basicamente ele transformou um país que dependia muito no petróleo em ainda mais dependente, agora em veículos públicos, com uma corrupção generalizada, com poderes ditatoriais. E aí bastou a primeira crise envolvendo o petróleo que o país afundou de vez, mas depois que ele já estava na lama. Hoje o país produz menos de 1 milhão de barris diários. Para contexto, em 2015 era 2,4 milhões. E entre 2013 e 2024, a economia venezuelana encolheu 62,5%. Detalhe, em 2013 eu já trabalhava no mercado financeiro e naquela época várias empresas listadas na
Bolsa Brasileira estavam fechando as suas operações na Venezuela por conta da escalada da ditadura e da crise econômica. Então, essa queda de 62% já é de um patamar baixo. Agora, fazendo um paralelo com o Brasil, tem muito brasileiro que olha para essa história da Venezuela, que talvez nem todos, conheçam nos detalhes, mas comparam com a brasileira, que a história recente é marcada por inflação subindo, por uma briga com os Estados Unidos na questão tarifária, com o fiscal indo para o ralo, o governo gastando cada vez mais, com uma possível reeleição de um governo mais à esquerda e com os juros subindo, e aí esse investidor pensa, pronto, a gente está indo no mesmo caminho da Venezuela. Por isso que é importante você prestar atenção nesses que são os 3 perigos para o Brasil, e logo depois disso eu vou comentar que, do meu ponto de vista, existe um risco maior ou menor do Brasil se alinhar ao que hoje é a Venezuela, e por isso que é importante você entender esses 3 riscos para decidir se vale ou não tirar todo o seu dinheiro do Brasil e colocar numa economia mais forte, como a norte-americana, por exemplo. E também vou te mostrar o que nós estamos fazendo, walk the talk, quais ações a gente está tomando com as carteiras dos nossos clientes de Wealth aqui no Clube do Valor. A gente vai por partes e para isso eu te convido também a ter aí na lista de contatos mais frequente do WhatsApp um planejador financeiro, que além de te guiar a investir melhor, ainda vai te ajudar com o teu planejamento tributário para que tu pague o mínimo de imposto possível em meios legais, te ajudar a criar um planejamento sucessório bem feito, para tu viver a tua vida com mais tranquilidade e te ajudar a gerir toda a sua vida financeira. Não é à toa que esse benefício é visto como o segundo mais apreciado pelas mais de 4.000 famílias que já alcançaram a tranquilidade financeira conosco. E aí para você, se ter um profissional assim, alinhado aos teus objetivos de vida, faz sentido? Então pega a câmera do teu celular e aponta para o QR Code que está na tela agora, vai abrir uma conversa no WhatsApp conosco, envia a palavra Fortuna, que é a que já vai carregar, para eu saber que tu veio desse vídeo e a gente conversar contigo, beleza? Aí o consultor vai te atender e vai te explicar tudo o que a gente pode fazer nesse momento para proteger o teu patrimônio. Vai fazendo isso, ou se você já está no teu celular, aperta no primeiro link na descrição e enquanto isso eu vou te explicar aqui quais são os 3 perigos aqui do Brasil. O primeiro perigo é a inflação. E alguns clubistas que hoje têm lá seus 50, 60 anos viveram na pele isso, já na fase adulta. Mas o fato é que no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente teve uma hiperinflação aqui no Brasil. O governo tentou controlar com congelamento de preços, como lá nos casos dos fiscais do Sarney, e com várias medidas econômicas que não deram certo. E depois de muitas e muitas tentativas, com o Plano Real a gente segurou a inflação e nunca mais desde então a gente teve uma inflação parecida. Sim, não dá para comparar a inflação brasileira com a inflação norte-americana, por exemplo, mas também não dá para comparar a inflação brasileira com a inflação brasileira do final dos anos 80, início dos anos 90, ou com a inflação venezuelana. E por trás dessa inflação mais controlada, tem uma base muito mais sólida do que a Venezuela tinha quando se transformou em Venezuela. Sim, nossa inflação atual está em 5,32%, está acima do teto da meta. Sim, a taxa Selic está em 15% ao ano, justamente para segurar a inflação. Mesmo com o Galípolo lá no Banco Central sendo indicado pelo Lula, mostrando que a gente está tomando decisões técnicas aqui na taxa de juros, que já é uma diferença com a Venezuela, em que como uma boa ditadura, o Chávez e posteriormente o Maduro definiam tudo. E também a gente tem uma reserva cambial de 346 bilhões de dólares, que é a 9ª maior reserva cambial do mundo e ajuda a sustentar uma economia muito mais parruda do que a venezuelana, mesmo antes de virar a Venezuela. E sim, essas reservas cambiais já foram maiores, mas ainda estão num patamar bem controlado. Então aqui a provocação que fica é, será que a inflação brasileira pode chegar a ser o que era antes, totalmente descontrolada, o que gera muita pobreza, é pior inclusive para os mais pobres? Será que a gente não aprendeu um pouco com o passado? E as reservas cambiais de mais de 340 bi de dólares não ajudariam a evitar o colapso? São perguntas retóricas, mas que é para pensar sobre esse primeiro perigo. Segundo perigo é o PIB. Recentemente saiu a notícia de que o PIB da Venezuela cresceu 6% em 2024, tem muita gente comemorando, né? Tudo que se polariza gera um comportamento de torcida. Só que não adianta subir 6% sob uma base muito baixa. Como eu te mostrei, entre 2013 e 2024, a economia venezuelana encolheu 62%. O PIB brasileiro, por outro lado, está com uma expectativa de crescer de 2,1% a 2,4% para 2025. Isso está sendo muito puxado por gasto público, que é um problema na parte fiscal. Mas esse crescimento no primeiro tri de 2025 teve o impacto da safra recorde de grãos. Bom, assim como a Venezuela, a gente tem um PIB concentrado em commodities. Só que a Venezuela tem uma concentração gigantesca no petróleo e aqui no Brasil, dentro da concentração em commodities, a gente tem uma boa diversificação. A gente está diversificado em soja, ferro, açúcar, carne, petróleo
e por aí vai. Aqui no Brasil a gente tem vários casos de empresas centenárias. A gente não viu ainda nada nem de perto do que o Chávez fez com a Venezuela, de estatizar e nacionalizar várias empresas. Eu não sou fã de político nenhum, eu acredito que os governos todos tentam se perpetuar no poder, mas não dá para falar que a gente está estatizando empresas no Brasil. A opinião totalmente minha, mas para mim o brasileiro é um povo trabalhador, é um povo empreendedor, inovador. E aí mesmo com todos esses problemas atuais, que são sim reais, ainda assim o Brasil ocupa a 8ª posição entre as maiores potências econômicas do mundo, seguindo projeções do FMI, acima inclusive de países como o Canadá. E aqui o segundo ponto de reflexão é: existe uma chance relativamente plausível do PIB brasileiro despencar 60% em uma década? É um ponto para pensar. E o terceiro perigo que muitos trazem é a questão da ditadura. E aqui eu vou trazer uma visão pessoal. Como eu falei, para mim, político ama poder. E político busca se perpetuar no poder. Dito isso, vamos olhar para o que aconteceu na Venezuela desde 1998, desde a Copa da França. Olha só o que temos. Temos nova Constituição, temos governo por decreto, temos reeleições ilimitadas, estatizações, perseguições e censura, fim da separação de poderes. E no Brasil, é claro, nós não somos exemplos mundiais. E mesmo com o PT governando a maior parte dos últimos 20, 25 anos, a gente teve alternância, a gente teve Collor, teve FHC, a gente teve Dilma, Bolsonaro, Lula, e muitas projeções mostram que a gente vai ter uma nova troca de poder em breve. Inegável, é claro, que a gente viu alguns abusos já do poder judiciário, que isso pode ter enfraquecido um pouco aquela ideia de que a gente tinha instituições extremamente fortes. Ainda assim, a gente está bem distante, do meu ponto de vista, de uma Venezuela. A gente tem uma força armada independente, tem uma democracia, queira ou não, consolidada há cerca de 35 anos, mesmo com todo esse teatro de tesouras. E a minha opinião é que o Brasil virar uma ditadura como a venezuelana, ela tende a zero. Tá, mas e o mercado? Ramiro, de política eu entendi, mas e aí? E os teus investimentos? Como é que eu faço para me preparar para um cenário ruim? Vamos ver aqui o que o mercado está precificando. Num grande contexto de que o mercado financeiro, ele coloca tudo que está no radar, tudo que está no ar, as expectativas das pessoas, os medos das pessoas, as esperanças das pessoas nos preços dos ativos. O que a gente tem? A gente tem um Tesouro IPCA+, com uma taxa bem acima dos 7% ao ano. Lembrando aqui, tá, que nos títulos públicos, quando a taxa sobe, o preço no curto prazo cai. É um sinal de maior risco, né? Porque se tem maior risco, o investidor tem que esperar um maior retorno. A gente tem um índice de preço por lucro da bolsa de 8 vezes, que é abaixo da média histórica. A gente tem, mesmo com todos os problemas, uma bolsa subindo 10% em 2025, ou seja, a bolsa relativamente barata, que é sinal de cautela, mas também uma boa oportunidade de longo prazo, ainda mais se tiver de fato uma alternância de poder e um governo mais responsável em termos fiscais. Aqui eu preciso trazer que, historicamente, quem comprou em períodos de incerteza ganhou dinheiro. Por outro lado, a bolsa norte-americana também sobe nesse ano, né, numa economia mais forte. E aí muitos perguntam se faz sentido trocar uma pela outra. E eu sei também que muitos perguntam: e tu, Ramiro? Tu tá fazendo o quê? Vou ser bem franco que eu sigo investindo igual. Eu sigo tendo ações brasileiras, tanto na estratégia de momentum quanto na estratégia de ações baratas, que inclusive, tá, você pode conhecer melhor num e-book gratuito que eu vou deixar aqui, explicando a estratégia, revelando aí quais são as ações mais baratas nesse momento, tá o segundo link na descrição. Então eu vejo boas oportunidades aqui com uma bolsa descontada, mas verdade seja dita, eu também invisto lá fora, porque uma coisa é toda essa análise que eu tô fazendo, outra é inteligência de alocação, e sim, faz muito sentido, tanto para reduzir o risco da minha carteira, quanto para aumentar o potencial de retorno, quanto também para eu dormir mais tranquilo, ter uma parcela ligada ao exterior. Até porque a gente tem aqui no Clube do Valor algo que eu chamo de estratégia Bull Bear de investimentos, que basicamente prova que quando você diversifica sua carteira, metade no Brasil, metade nos Estados Unidos, como nesse gráfico que está na tela agora, a linha cinza, essa carteira meio a meio, você reduz risco e aumenta o potencial de retorno. E sendo bem franco, totalmente franco contigo, eu acho muito arriscado tu ter todo o teu patrimônio atrelado ao real, todo o teu patrimônio em ativos brasileiros. Assim como eu acho arriscado também tu ter todo o teu patrimônio no exterior, porque se acontece algo como o que aconteceu na década de 2000, em que o dólar de 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2009 ficou meio que no mesmo patamar, que a bolsa norte-americana caiu na década e que a brasileira subiu pra caramba, você paga um preço muito caro. Então acho que os extremos, eles são arriscados. Por isso que para os nossos clientes de wealth, a gente sempre traz uma visão mais ponderada, uma visão mais equilibrada
equilibrada, uma visão focada em alocação. Vou falar um pouco mais disso sobre como se proteger, mas para deixar bem claro aqui a parte mais opinativa, minha opinião final. Ramiro, o Brasil vai virar uma Venezuela em 2025? De forma alguma. No longo prazo, eu acho improvável também. Por quê? Porque a gente tem grandes reservas cambiais, tem uma economia muito mais diversificada, a gente tem instituições democráticas muito mais sólidas do que a Venezuela e a gente tem alternância de poder. E um povo que, quando precisou, foi às ruas. Não para fazer protestos a favor de um governo, mas sim para criticar quem estava no poder, que é o que eu acredito ser o alvo de um protesto. Recentemente, a gente vê mais protestos a favor, né? Protestos a favor de Lula ou de Bolsonaro. Mas quando o bicho pegou mesmo, 2013, 2014, a gente via protestos que criticavam e cobravam os políticos como deve ser. E aí, como se proteger? Bom, basicamente existem duas formas e as duas envolvem investimentos. A primeira, tendo uma alocação de ativos muito clara, de longo prazo, investindo todos os meses para essa alocação, tendo uma parte dessa carteira dolarizada, 20, 30, 35%, 40%, quem sabe, ativos americanos, mas tendo também ações, dependendo do seu perfil de risco, renda fixa, você quer gerar renda passiva, fundos imobiliários, investindo dessa forma. E a segunda forma de se proteger é investindo em conhecimento. Eu acredito que quem não está crescendo está morrendo, e conhecimento te traz clareza, te traz habilidades que podem ser monetizadas, que podem te fazer ganhar dinheiro. Isso acelera todo o ciclo aqui de construção patrimonial. E aí, se você quer investir melhor no mercado financeiro e já passou dos 250 mil, primeiro link aqui para mandar uma mensagem para nossa equipe no WhatsApp, mandando fortuna e conversando conosco, a gente vai te ajudar a investir melhor. Se você quer investir em conhecimento, começando de forma gratuita, no dia 31, agora, quinta-feira, vai ter uma live chamada Plano para o Primeiro Milhão, que eu vou revelar a nossa estratégia de investimentos. Vai ter muito conteúdo para você tomar as melhores decisões possíveis, focando no que você tem controle, sem correr riscos desnecessários. As inscrições para essa live, que é gratuita, ainda estão abertas e você pode fazer apertando nesse botão aqui, que eu vou deixar outros vídeos, comentários a esse. Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até mais.